Bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, a nossa tarefa de paz, Eurípides Barçanufo, onde o nosso lema é educar-se para educar. A gente trabalha junto com o Departamento de Infância e Juventude, as crianças ficam no andar de cima com os evangelizadores, e no final da tarefa elas descem para tomar assistência. A gente também trabalha junto com o DEPOI, que é o Departamento de Orientação e Entrevista. Então, quem quiser passar numa entrevista, pegar um cartãozinho para assistência espiritual, física ou a espiritual mesmo, a Andréa está no fundo do salão. É só vocês falarem com ela que ela faz o encaminhamento para a entrevista. Ou qualquer também outro tipo de encaminhamento da casa, não só para assistência espiritual. Quem quiser ter uma conversa com as orientadoras, é só conversar com a André. A gente pede que vocês desliguem os celulares também, para que a gente possa trazer a nossa atenção para o momento de agora, onde os nossos amigos espirituais já começam a cuidar da gente quando a gente entra nessa casa. Então, agora eu vou convidar a todos para fecharem os olhos, quem se sentir confortável. Vamos nos sentar confortavelmente, respirando fundo, agradecendo aos amigos espirituais por estarmos aqui, para mais uma manhã de aprendizado, que esses ensinamentos possam entrar na nossa vida, que quanto mais a gente aprende, melhor a gente se torna. Que os amigos espirituais possam envolver a todos, envolver a nossa palestrante, todos os tarefeiros, para que a nossa atividade corra da melhor forma possível. E vamos começar a nossa tarefa com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente está recebendo como palestrante a nossa amiga Eide, que é a tarefeira da nossa casa, aqui da nossa tarefa. Então vamos envolvê-la com muito carinho para aprendermos a mensagem que ela vai nos trazer hoje. Mais baixinho. Bom dia, queridos irmãos, que a paz de Jesus possa nos envolver. O tema de hoje é bastante peculiar ao que nós estamos vivendo, que é possível a conquista da paz? Quando eu fui preparar esse tema, eu me lembrei de um tema que há mais de 40 anos atrás caiu num dos vestibulares que eu prestei, que era a comunicação como instrumento da paz. Na época, eu pensei, olha, na época, meus irmãos tinham como meios de comunicação as cartas, o telégrafo, o telefone fixo, né, o rádio e a televisão. Na época eu pensei, nossa, é possível sim, né? Existe a possibilidade de realmente a comunicação como instrumento da paz. Afinal de contas, tem rádio, televisão, isso é possível. Então, bem jovem, eu entendi isso e foi isso que eu falei. E hoje, meus irmãos, que além de todos esses meios de comunicação, nós temos também, né, o celular veio, então tem essa comunicação por WhatsApp, as mídias sociais, não é verdade? Temos o IA, a internet, e mesmo assim, as pesquisas demonstram que as pessoas estão ficando solitárias. E a gente pensa, e por que elas estão ficando solitárias, se sentindo, né, solitárias? Felizmente, porque a comunicação entre as pessoas não está se fazendo de forma pacífica. E aí, estudando,
nós vimos que o psicólogo americano, né, o Marshall Rosenberg, ele fez um estudo, ele nasceu em Detroit, lá nos Estados Unidos, onde é, segundo eles, né, uma cidade bastante violenta. E como estudante, eles pesquisaram e eles realmente verificaram que chegaram à conclusão nessas pesquisas que a violência, tanto física quanto verbal, ela surgia em decorrência de necessidades não atendidas. Bastante interessante. E aí, ele criou um sistema que ele denominou de comunicação não violenta, que eu acredito que alguns de vocês até já tenham ouvido falar. E essa comunicação não violenta, ela se baseia em 4 pilares, né? São os pilares da observação, do sentimento, da necessidade e do pedido. Da observação, para que nós possamos observar os fatos e não julgar. Que, infelizmente, né, meus irmãos, às vezes as pessoas trazem algumas coisas para nós julgamos primeiro. Observando, depois o sentimento, qual emoção que está sendo sentida, né? E a necessidade, qual a necessidade que se tem com relação àqueles fatos que estão acontecendo, aquela emoção. E o pedido, o que é necessário, qual o pedido? E aí, eu também comecei a tentar colocar em prática no meu dia a dia. E descobri também que primeiro você pode estar utilizando esses pilares com você mesmo. Primeiro é você. Então, você vai observar, né, os fatos realmente e não ficar julgando você mesma. Então, como há algum tempo a nossa amiga Sônia falou, tudo é treino, né? A observação, sentimento. Por quê? Qual a emoção que você está sentindo, né? Por que essa emoção? Mas qual foi a sua necessidade? Né? E o pedido para você. Mas veja, daqui vai também para o nosso próximo, né? No momento que estão ocorrendo determinadas coisas. E você vai fazer a mesma coisa. Nossa, mas vou observar com amor, com respeito e não julgando, né? E qual a emoção que essa pessoa deve estar sentindo nessa situação? Qual a necessidade dela? O que de fato ela está pedindo? Vou falar para vocês que eu treinei nessas últimas semanas, inclusive com a minha própria equipe, porque eu ainda trabalho, né? Eu sou da diretoria do RH da empresa. E eu comecei a treinar nesse sentido e dá certo, viu? Podem tentar. E na visão espírita? Na visão espírita, a comunicação não violenta, ela vai ajudar muito com a nossa reforma íntima. Ela é uma ferramenta para a nossa reforma íntima. E através dessa reforma íntima é que nós vamos conseguir, pouco a pouco, promover a paz. A paz que a gente tanto espera e procura. Promover essa paz, trazer a harmonia que a gente precisa. E no nosso dia a dia, né, meus irmãos, nós nem nos lembramos disso, que é tão importante. E de fato, além da promoção da paz, da harmonia, nós também temos que nos lembrar, como espíritas, também que a espiritualidade, né, a comunicação entre o plano físico e o plano espiritual, ela está sempre presente. Então, através dos nossos pensamentos também, que muitas vezes eles são traduzidos pela nossa fala, da forma que a gente fala, então nós também trazemos, né, esses irmãos, esses espíritos, por afinidade, e a situação ela fica muito mais difícil. Então, vejam, Deus permitiu até que o homem, na sua inteligência, pudesse ter condições de perceber, de aprender. E o que
nós sempre aprendemos também aqui como espíritas como é importante a nossa educação, acima de tudo, né? E Jesus, nosso mestre, ele disse, né, que ele trouxe a paz para nós e deixou a paz conosco. E nós estamos no momento em que todo mundo, acho que o mundo inteiro, mesmo aquelas regiões, aqueles países que se encontram em guerra, estão esperando a paz. Todos nós. Mas a paz, meus irmãos, ela primeiramente, ela tem que ser conquistada dentro de cada um de nós. Trabalhando pouco a pouco, utilizando dessas ferramentas que nos são ensinadas. Esse psicólogo também, o Marçal Rosenberg, ele era uma pessoa crente, né, crente de fé. Então, ele entendia que também, através, como ensina a doutrina espírita, através do evangelho, né, o evangelho aprendido e vivido, é que a gente consegue, pouco a pouco, também essa conquista da paz. Realmente, para cada um de nós que tem um dia a dia muitas vezes atribulado, e nós que aqui estamos nessa tarefa tão maravilhosa, que eu me incluo e que eu tenho um carinho muito especial, nós temos as nossas crianças. E as nossas crianças, nós precisamos, meus irmãos, dar o exemplo. A maior dificuldade que nós encontramos de harmonia é com os nossos familiares, é dentro do nosso lar. Então, é muito importante. Muitas vezes, como pais, o que nós fazemos? Não, eu tenho sempre razão, né? E os filhos também falam, não, mas agora eu é que cuido da minha vida. Então, pouco a pouco, a gente internalizando, né, essa comunicação não violenta, procurando colocar em prática, se vocês forem na internet, vocês vão ver que eles vão ensinando, né? Mas colocando em prática na sua própria casa, tentando entender, né, os seus familiares, os filhos, é que a gente vai conseguindo. E é pouco a pouco, meus irmãos. Então, um dia, né, você está com um dia atribulado, não consegue. Outro dia ocorrem situações muito difíceis, não consegue. Mas nos intervalos, você vai ter a oportunidade dos momentos de paz. E é realmente uma conquista individual. A paz, ela está dentro de cada um de nós. E sabe, meus irmãos, não são palavras jogadas ao vento. É importante que a gente consiga internalizar dentro de cada um de nós. Porque nós falamos, nossa, mas o mundo está tão difícil, né? As guerras estão aí. Mas, meus irmãos, as guerras estão dentro de nós. Nós só vamos conseguir fazer com que o mundo, né, um dia, quem sabe, talvez em outras reencarnações, a gente vá pouco a pouco percebendo que o mundo está conseguindo, né, viver em paz. Mas é só dessa forma. O apóstolo Paulo também, ele diz que nós somos cartas vivas. Então, ele deixou uma proposta no Evangelho para que nós fôssemos cartas vivas do Evangelho. E muita gente, na época e até hoje, não entende o que ele quis dizer. Mas o que ele quis dizer, na verdade? O que ele está propondo? Que através realmente da paz que a gente conquista, nós possamos ser referência na vida de muita gente que ainda não consegue. Então, que nós possamos, sim, ser cartas vivas do Evangelho, colocando em prática, meus irmãos. Eu repito várias vezes, porque às vezes a gente escuta falar, isso é balela, né? Deixa para lá. Não é. Então, é tão importante você perceber que você está
treinando, você fala, puxa, é verdade, né? Dá certo isso daí, né? O nosso Chico Xavier foi um dos maiores exemplos, né, da comunicação não violenta, porque ele, com muito amor, ele atendia os repórteres, né? Também não usava da ironia, usava da bondade. Então, ele foi um grande exemplo para nós. O nosso Emmanuel, se permitam ler, ele fala também a respeito. Deixa eu colocar. Ele fala o seguinte: palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros, com equilíbrio e tolerância, com que desejamos que venham elas até nós. E é verdade, né? Muitas vezes, não parece, às vezes nós acabamos sendo muito explosivos. E, volto a falar, não parece, mas eu também tenho uma certa explosividade em determinados momentos. E aí você se lembra, fala assim, nossa, deixa eu fazer alguma coisa. Porque, gente, na hora daquela explosividade, você não consegue nada. É muito difícil. E é por isso que o nosso irmão, mais uma vez, nos ajuda. Lancemo-las na direção dos outros com equilíbrio, tolerância e tolerância, como desejamos que venham até nós. Porque é verdade, né? Muitas vezes ficamos assim, intolerantes e desequilibrados até naquele momento, e o Evangelho nos ensina também que nesse momento, se você pudesse sair de você e ver como você está se portando, você iria se assustar, ia falar, não sou eu, né? Então, volto a dizer, novamente, vamos pouco a pouco treinar, né, essa comunicação não violenta, começando pelo nosso lar. Né? Porque Jesus, ele nos dá a condição. Se a gente pedir, ele vai dar, ele dá. A espiritualidade amiga está conosco. Principalmente nós, meus irmãos, que estamos aqui procurando nos educar para educar nossos filhos queridos. Aqui nós temos pais, mães, irmãos, avós, bisavós, né? E é tudo utilizado em benefício dessa geração também que está aí. Porque se nós conseguimos passar para eles, né, essa maior tranquilidade, aí vai ser diferente. A humanidade vai mudando, depende de cada um de nós. Nós precisamos também, meus irmãos, estar dando esse exemplo. Ser cartas vivas do Evangelho, como ensinou o nosso apóstolo Paulo, né? E o que nós gostaríamos de dividir para vocês? Conta-se que um dia vários deuses da mitologia grega eles se reuniram para decidir onde esconderiam um tesouro precioso para que os homens para que os homens pudessem encontrar, mas com dificuldade, né? Aí não poderia ser em um lugar qualquer, pois se estivesse muito à vista, eles teriam facilidade de encontrar e não iriam dar o devido valor. E surgiram várias sugestões dos deuses reunidos. Então, nessa assembleia, um dos deuses sugeriu, olha, vamos esconder esse tesouro no fundo dos oceanos. Aí um dos deuses falou assim, puxa, mas com a inteligência que o homem tem, o que ele vai fazer? Ele vai criar equipamentos aonde ele possa entrar e facilmente ele vai tirar e não vai, né, ele não vai dar o devido valor que é necessário, né? Então, teve outra sugestão. A outra sugestão falou assim, então vamos esconder o tesouro nos espaços infinitos do universo. Aí outro dos deuses argumentou também, ora, mas da mesma forma como o homem tem a inteligência para criar os equipamentos
para mergulho, ele vai criar também os equipamentos para o universo, para o espaço infinito, né? E depois de várias sugestões que foram infrutíferas, alguém teve uma ideia, né? E falou assim, falou por todos, né? O tesouro, ele deve ser cuidadosamente escondido num lugar onde o homem só irá encontrar depois de estiver suficientemente maduro para valorizá-lo e mantê-lo consigo. Depois de muitos debates e sugestões, ficou definido que o local seria no íntimo de cada ser humano. E esse tesouro é imperecível, é a paz. Então, realmente, o que nos ensina, inclusive a revista espírita, é que a paz que tanto nós buscamos, sem lograr êxito, está dentro de cada um de nós. É uma conquista, meus irmãos. E quando nós encontramos esse tesouro da paz, não mais nos perturbamos. E mesmo que a situação a nosso redor pareça estar empolvorosa, nós, no nosso íntimo, vamos estar em paz. E o importante é que a gente não confunda, né? Paz com passividade, porque o passivo é aquele que não tem ação. Agora, o pacifista, ele é ativo, onde há discórdia, ele leva a sua paz e compartilha o seu tesouro. Eu tenho certeza que muitos de nós conhecem aquela pessoa que é mais tranquila, que às vezes a situação está empolvorosa, e ele está ali tranquilo e tentando mostrar outra face para aquelas pessoas, para as outras pessoas que estão empolvorosas. Isso é tão bom, traz tanta tranquilidade, né, para cada um de nós. E se de fato, né, nós conquistássemos os mares, nós sabemos que de fato, né, nós estamos conquistando os mares, vencendo o espaço infinito, né, com as naves que nós temos visto aí até muito recentemente, né? Inclusive uma astronauta também, pela primeira vez, podendo ter essa oportunidade. E nós estamos desvendando vários mistérios desse universo. No entanto, nós ainda não empreendemos a viagem fantástica dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós fugimos dessa viagem fantástica dentro de cada um de nós. E é importante, meus irmãos. O livro faz parte do meu show, que tudo leva a crer que é do espírito, né, do cantor, tá? Que vocês conheceram, alguns não jovens. O maior medo dele, quando ele se viu na espiritualidade, era se sentir sozinho, né? Então, nós temos que aprender isso, né? Empreender essa fantástica viagem dentro de cada um de nós. E também nós sabemos que nós alcançamos, e nós, a olhos vistos que nós vemos, que nós alcançamos já muitas conquistas tecnológicas, né? Esses meios de comunicação já colocados cada vez mais, né? Inclusive, que são utilizados para o bem, mas nós também, às vezes, temos dificuldade com telefones que a gente nem conhece, a gente nem atende mais para eles não ouvirem a nossa voz, depois repassarem isso, né? Então, a tecnologia está avançada, é verdade, mas a gente também tem o outro lado, né? Mas, contudo, apesar de todas essas conquistas tecnológicas, nós ainda apresentamos dificuldades em resolver um simples problema de relacionamento com o nosso próximo. Nós vamos deixando, né? Então, volta a falar, coloque em prática essa comunicação não violenta com vocês mesmos, né? Utilizando os pilares ensinados por Rosenberg, né? Observando os fatos sem julgar, né? Depois,
o que vai, sentimento, por que eu estou sentindo isso, qual é a emoção, qual a necessidade, qual é o pedido. Tá? Então, isso são ferramentas, sim, para nos ajudar, nos ajudar a encontrar nessa paz. E falta ainda descobrirmos como afastar do nosso íntimo o orgulho, essa vaidade desmedida, a inveja e outros tantos entulhos que impedem a nossa luz e que nós sabemos que temos, mas nós temos, acima de tudo, também um Pai celestial que nos deu a centelha divina, para que a gente consiga trazer essa luz, essa centelha para fora e percebermos que nós vamos conseguir vencer todas as dificuldades, né? E com relação à paz, né, nós pensemos se a paz é um tesouro, como dito aqui na história, que cada um de nós, que depende de cada um de nós conquistá-la, cabe nos iniciar sem demora essa busca. Então, nós às vezes ficamos esperando, né? O mundo tem que mudar, mas não é o mundo, somos nós. É um trabalho de cada um de nós. No autoconhecimento, como a gente já disse, nós vamos traçar um mapa de nós mesmos, né? O que nós fugimos. Eu falo por mim mesma, viu, meus irmãos? O que eu estou falando, eu procuro, né, vivenciar, ou pelo menos identificar em mim mesma. Vivenciar, a gente vai através do aprendizado, tentando colocar em prática, mas procurar identificar. E somente quando o caminho estiver limpo, né, que a gente conseguir, pelo menos, através desse mapa, né, conseguir perceber quais são os obstáculos que nos impedem de encontrar essa paz, é que a gente vai brilhar em nós essa luz que se chama paz. E essa paz nós vamos estar espalhando pelo mundo, né? E é isso. Pensemos também em nós como pais, mães, avós, tios, tias, né, que aqui estamos, que nós vamos repassar esse exemplo para os nossos filhos. É dessa forma que a humanidade vai conseguindo, pouco a pouco também, melhorar, né? Nós já temos a oportunidade de perceber que as gerações também, elas têm, atualmente, um modo diferente de enxergar procurando respeitar as diferenças, perceber. E é isso que faz parte também na conquista da paz. Porque nós, muitas vezes, perdemos tempo julgando, né? Percebendo e também achando que o outro está fazendo está errado, mas puxa, são os valores dele que nós precisamos respeitar. E é isso. A conquista da paz é possível, possível primeiramente dentro de nós mesmos. Não tem outra alternativa. Não adianta nós olharmos e falarmos assim, puxa, não, realmente, olha, precisa mudar, a paz precisa vir. Olha, aquele é dessa forma, ou aquele político é que está provocando, né? Ele não tem integridade. Nós temos. Então, a gente tem que analisar. É isso que vai nos mostrando a importância de como a gente pode conquistar essa paz, essa tranquilidade, tirando de dentro de nós, né, essa palvorosa, essa descrença. E nós vamos sentir também que, através disso, nós vamos ver que o Criador, ele está presente em tudo, em toda a natureza. Eu trabalho num local em Ribeirão Pires, onde, nossa, tem muitas árvores, tem os animais, até araras, gente. Lindo, maravilhoso.
E às vezes, quando você está nessa polvorosa, eu começo a olhar, andar, às vezes estou indo para o refeitório, eu falo, nossa, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada por o Senhor permitir essa natureza. Por que, que nós temos essa natureza, meus irmãos? Tudo o Pai nos concede para nós. E às vezes nós passamos totalmente desapercebidos nisso. Então, é tudo isso, a gente perceber, né, que o Criador está conosco, que esse Criador nos dá condição também da conquista da paz. E ela é possível. Primeiramente, como eu já disse, através dentro de nós, que nós possamos repassar para as pessoas e principalmente para os nossos queridos filhos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, agora e sempre. Obrigada. A gente que agradece a Eide por ter preparado essa palestra tão cheia de amor e de carinho para a gente, que a gente possa colocar esses ensinamentos na nossa vida. Agora eu vou convidar novamente todos para fecharem os olhos, quem se sentir confortável. E vamos novamente pensar em Jesus. Esse nosso amigo que está sempre do nosso lado, em todos os momentos da nossa vida, que sempre nos acompanha e nos apoia, que ele possa estar presente e que junto com os amigos espirituais possam levar as nossas melhores energias onde for necessário. Que essas energias de paz, de amor, de esperança, possam envolver todo o nosso planeta, envolvendo a cada habitante, em saúde, em harmonia, todos os países, que todos os lugares possam receber as melhores energias. Que também possa envolver a nós, nossos familiares, os nossos lares, limpando cada ambiente, deixando apenas energias de luz, de amor e de saúde em cada um deles. Envolva também a todos nós aqui, que cada um possa receber de acordo com a sua necessidade. Que também a água possa ser fluidificada e que cada um possa aproveitar dos seus benefícios na saída da tarefa. Que os amigos espirituais envolvam a todos, na sua paz, no seu amor, que a gente possa colocar essa paz de Jesus no nosso coração, para que os nossos dias sejam mais leves. E que a gente possa estar novamente aqui na próxima semana, melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. E os recadinhos da nossa semana? O primeiro recado é um convite que será realizado pelo Desadef e pela Porta de Fabiano, com o tema Um Encontro pela Vida. O facilitador vai ser o Paulo Perpétuo, ele já esteve aqui com a gente também, e vai ser no dia 19 de julho, que é um domingo, das 9 às 11, aqui nos Céus. Então, quem quiser participar, que é esse encontro do Desadef e da Porta de Fabiano, aqui está estendido o convite a todos. O segundo recado é um outro convite para participar da campanha Doe Bem e Faça a Diferença da IAN. Então, quem tiver itens usados ou novos que não usam mais, móveis, brinquedos, roupa, calçado, o que vocês tiverem, a IAN aceita como doação.
Se o item for muito grande, é só ligar na IAN e eles fazem a retirada. A IAN não tem doação de nenhum órgão governamental, ela vive das nossas doações, do nosso trabalho voluntário. Então, quem puder ajudar, toda doação é muito bem-vinda. E o terceiro recado é um agradecimento para todos que participaram da festa junina. Quem doou, quem participou, quem trabalhou, muito obrigada. A festa foi muito boa, os 3 dias de festa foram muito bons. Todo o dinheiro doado é muito bem utilizado pela IAN, e depois a IAN faz uma prestação de contas e coloca aqui no quadro para todos terem acesso de quanto foi arrecadado e no que será utilizado. Então, muito obrigada a todos por terem participado. E agora a gente vai para vocês aguardarem o encaminhamento. Boa semana a todos, fiquem com Deus.